Na primeira sessão extraordinária desta quarta-feira, os deputados votaram a proposta que obriga o Estado a fornecer equipamentos de proteção individual e insumos de combate à Covid-19 para os servidores das Secretarias de Estado de Polícia Civil, Polícia Militar, Administração Penitenciária, Defesa Civil, além do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, e agentes do Programa Segurança Presente. A medida deve ser cumprida durante o plano de contingência ao coronavírus. O projeto dos deputados Carlos Augusto e Daniel Librelon recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Sabemos que isso é bom para a população, eles ficarem em casa, eles se resguardarem, mas os profissionais que estão lá na ponta, é necessário também que eles venham ter esse amparo do Poder Executivo e nessa proteção tão importante para a saúde de cada um deles. Outro projeto analisado determina a instalação de barreiras sanitárias em aeroportos, portos e rodoviárias para identificar pessoas que possam estar infectadas com o novo coronavírus. O projeto do deputado Rodrigo Amorim recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares votaram a proposta que autoriza o Poder Executivo a utilizar câmeras termais para detectar pessoas com febre em locais de grande fluxo e ajudar na prevenção de doenças infecto-contagiosas. O projeto dos deputados Rodrigo Amorim e Vandro Família recebeu 6 emendas e retorna para análise das comissões. Motoristas de táxis deverão ter licença do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio, o DETRO, para realizarem trajetos intermunicipais. Para ter a licença, o taxista deve possuir veículo destinado exclusivamente ao serviço de táxi comum ou com características especiais e registradas na categoria aluguel, desde que os locadores sejam legalizados e registrados no Detran. As licenças poderão ser solicitadas por empresas compostas exclusivamente por taxistas e as operações deverão ter origem no município de licenciamento e emplacamento do veículo, não sendo permitido o retorno ou origem de outro município. Os taxistas autônomos, cooperativas e associações de táxis ficam isentos do pagamento de ICMS e das obrigações acessórias referentes a este tributo, relacionado às operações de serviço de táxi. O projeto do deputado Jorge Felipe Neto recebeu 14 emendas e retorna para ser analisado nas comissões. Na terceira sessão extraordinária desta quarta-feira, os deputados votaram a proposta que obriga o Estado a criar novos centros de acolhimento e abrigamento para a população em situação de rua e vulnerabilidade social durante este período de pandemia do coronavírus. O objetivo é oferecer kits de higiene e alimentação, além de facilitar o deslocamento de pessoas contaminadas para unidades de saúde mais próximas dos acolhidos. Equipes treinadas deverão oferecer orientações e amparos psicológicos e educacionais, além de cuidadores e assistentes sociais. O projeto, assinado por mais de 20 deputados, recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Nós temos já no Rio de Janeiro uma população enorme e não temos abrigos o suficiente. Então esse projeto vai no caminho em que seja um acolhimento voluntário. Então a gente é contra as emendas que apresentaram ter uma concretude no acolhimento involuntário, porque essas pessoas precisam estar acolhidas e ter que querer estar acolhida, né? Não adianta criar uma tensão nesse momento, justamente com quem está em vulnerabilidade. A proposta dos deputados Márcio Pacheco e Mônica Francisco pretende incluir o álcool comum na lei estadual que estabelece que hotéis, restaurantes e bares tenham que oferecer gel sanitizante aos usuários. O projeto recebeu 5 emendas e retorna às comissões. Na quarta sessão extraordinária, os deputados votaram o projeto que autoriza o Poder Executivo a implementar políticas de compras emergenciais de produtos da agricultura familiar, da produção agroecológica e da produção de orgânicos durante a vigência do estado de calamidade pública devido ao coronavírus. O objetivo é beneficiar pequenos produtores agrícolas durante este período. O projeto dos deputados Valdec Carneiro, Flávio Serafini, Renata Souza, Mônica Francisco e Dani Monteiro foi aprovado e vai para a sanção ou veto do governador. A política de compras emergenciais feita pelo Estado, que alcance agricultores familiares, a produção agroecológica, a produção de orgânicos, pesca artesanal,
a produção extrativista de comunidades tradicionais, indígenas, caiçaras, quilombolas. É uma possibilidade que a gente tem agora, nesse momento de crise, de minimizar os impactos econômicos sobre esses segmentos mais vulnerabilizados. E mais ainda, em situações de calamidade e emergência de modo geral, a gente não limitou ao coronavírus. Toda vez que tiver uma situação de emergência ou calamidade oficialmente reconhecida, a lei, uma vez sancionada, poderá se aplicar. Na quinta sessão extraordinária do dia, os deputados votaram o projeto da deputada enfermeira Rejane, que autoriza o Poder Executivo a criar unidades de atendimento em modelo de hospitais de campanha pelo tempo em que durar o plano de contingência do novo coronavírus. No local serão realizadas triagens e tratamento de baixa intensidade, preferencialmente em favelas e comunidades com habitações irregulares e ausência de saneamento básico adequado. O projeto recebeu 6 emendas e retorna para as comissões. O Poder Executivo também pode ser autorizado a credenciar farmácias da rede privada para realizarem vacinação contra a gripe em idosos. O projeto dos deputados Coronel Salema, Dr. Deodalto, Valdeci da Saúde, Vandro Família e Subtenente Bernardo recebeu 5 emendas e retorna às comissões. A gente sabe que os postos de saúde estão superlotados, né? O idoso, quando sabe que a dose está sendo aplicada, ele procura chegar bem cedo e acaba que faz aquela aglomeração. Então a intenção do projeto é justamente habilitar não todas as farmácias, porque nem todas também têm condições de higiene para comportar a vacinação, tem que ter um espaço exclusivo para isso. Então era uma forma de desafogar os postos de saúde para eles se dedicarem realmente às condições do coronavírus e permitir que a maior parte da população seja imunizada com relação às outras gripes. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que prevê prioridade para os idosos nos serviços de delivery. Os estabelecimentos que não cumprirem a norma poderão ser multados. O projeto recebeu 6 emendas e retorna às comissões. O Poder Executivo poderá elaborar e divulgar campanhas e materiais informativos a respeito da infecção pelo coronavírus e as formas de prevenção para serem entregues à população em situação de rua. O material informativo poderá ser distribuído por equipes de abordagem pré-definidas pelo Poder Executivo em áreas com maior concentração da população em situação de rua. O projeto, assinado por 27 deputados, recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Os deputados realizaram nesta quarta-feira mais 6 sessões extraordinárias para votar projetos de combate à pandemia do novo coronavírus e de proteção à população fluminense. Na primeira sessão extraordinária, o primeiro projeto analisado é que autoriza o governo a contratar em caráter emergencial médicos de outras nacionalidades para atuarem no combate ao novo coronavírus. Para ter a contratação efetivada, esses profissionais da saúde já devem ter atuado no programa Mais Médicos. Essa proposta do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, e do deputado Rodrigo Bacelar, ela recebeu 5 emendas e retorna para análise das comissões técnicas. Na 7ª sessão extraordinária do dia, foi analisada a proposta dos deputados Luiz Paulo, Lucinha e Valdec Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a negociar com bancos e instituições financeiras ofertas de linhas de crédito a juros zero para micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais e autônomos no período que durar os efeitos do decreto que reconhece a situação de emergência na saúde pública do Estado. A proposta recebeu 4 emendas e retornou às comissões. Projeto que busca abrir mais uma frente de apoio financeiro para reduzir os impactos da pandemia nos segmentos mais desprotegidos da cadeia econômica. Nesse caso específico, o projeto autoriza o governo do Estado a abrir tratativas, negociações com agentes financeiros públicos, como o BNDES, por exemplo, para conseguir linhas de crédito, linhas de financiamento a juros negativos, a juros zero, não é? Para que esses pequenos empreendedores, para que os trabalhadores informais, enfim, possam, digamos, fazer girar o seu negócio, não é? Nesse momento em que eles não estão tendo receita alguma. Esse é mais um projeto que pode ajudar esses empreendimentos e esses trabalhadores, sobretudo no pós-pandemia. E o governo do Estado pode ser autorizado a fornecer, durante epidemias e pandemias, medicamentos de uso contínuo em quantidade suficiente para períodos superiores a 30 dias. A medida quer beneficiar idosos e pessoas de grupos de risco. Essa proposta da deputada Mônica Francisco recebeu 2 emendas e retorna para análise das comissões técnicas. Na 8ª sessão do dia, foi analisada a proposta do deputado Alexandre Quinopoli
Ploc, que regula a prática de cremação de cadáveres e incineração de restos mortais durante o período de calamidade pública pela pandemia do coronavírus. Com as restrições impostas pelos órgãos de saúde pública e com o fechamento temporário de cartórios, as solicitações se darão mediante declaração simples do cônjuge sobrevivente ou dos descendentes do falecido. O projeto recebeu 6 emendas e retorna às comissões técnicas. O Poder Executivo pode ser autorizado a solicitar à União que se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança patrimonial contra o Estado devido ao não pagamento do contrato de refinanciamento da dívida firmado na assinatura do regime de recuperação fiscal. A proposta de autoria dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano e Marta Rocha determina que os valores não pagos à União sejam aplicados na Secretaria Estadual de Saúde para o custeio de ações de prevenção e combate à pandemia do coronavírus. O projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Nós ouvimos antes da pandemia alguns comentários da área das finanças do Estado, a questão da baixa da arrecadação e, sobretudo, a redução do royalty do petróleo. É evidente que com a pandemia do coronavírus, os investimentos na área da saúde tiveram que ser potencializados, a economia está num processo de hibernação, logo haverá dificuldade sim para que o Estado possa cumprir com todas as suas prerrogativas. Então é natural que nós pensemos que nesse momento tão crucial, todo o dinheiro que exista não seja para pagar dívida com a União e sim para investir no enfrentamento do coronavírus. Na 9ª sessão extraordinária, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Rosenberg Reis, que implementa a política estadual de sanitização de ambientes em locais fechados de acesso coletivos, sejam eles públicos e privados, e que tenham sistemas de climatização ou não. O objetivo é evitar a transmissão de doenças infecto-contagiosas, como o coronavírus. A sanitização deve ser feita em paredes, tetos, pisos e mobiliários e o governo deve regulamentar a lei, determinando os padrões mínimos de limpeza e periodicidade. O texto foi aprovado e vai à redação final. Nos ônibus, nas estações, tem que manter essa higienização. Então esse projeto é muito importante, tenho certeza que o governador vai sancionar e será aplicado o mais rápido possível para proteger as nossas pessoas, principalmente os idosos. Já o deputado Renan Ferreirinha quer autorizar o governo a utilizar os CIEPs do Estado para abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente pessoas em situação de rua que estejam no grupo de risco durante esse período de emergência decretado em função do novo coronavírus. Caso apenas uma pessoa do núcleo familiar esteja enquadrada no grupo de risco, toda a família deverá ser acolhida. O governo terá que fornecer alimentação, condições de higiene e atendimento médico. Os CIEPs retomam sua atividade educacional quando a interrupção das aulas for suspensa. A matéria recebeu 6 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Uma das populações mais vulneráveis nesse momento são as pessoas que estão em situação de rua. Então nós precisamos buscar diferentes formas de ajudá-los com isso. E um dos principais equipamentos públicos que nós temos, que não estão em uso agora, são as escolas, que poderiam ser utilizadas para um processo de alimentação dessas pessoas, de higienização, de até que essas pessoas pudessem ficar durante esse período. E na 10ª sessão extraordinária, os deputados analisaram a proposta do deputado Márcio Gualberto, que pretende obrigar hospitais públicos e privados a fornecerem equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, durante esse período de epidemia. Essa proposta foi assinada por mais 4 deputados, recebeu 12 emendas e retorna para análise das comissões técnicas. Na 11ª sessão extraordinária, foi analisado o projeto que prevê que o governo estadual possa ser autorizado a promover a ação de fomento emergencial mediante auxílio mensal de R$ 2.000 por até 6 meses aos pontos de cultura reconhecidos e que sejam cadastrados. A verba poderá ser utilizada por quem comprovar ter realizado ações culturais, educativas e de cidadania nos 12 meses anteriores à data de vigência da lei. Quem receber o auxílio deverá produzir, durante os 6 meses de benefício, conteúdos digitais, como oficinas à distância, podcasts culturais, web rádios e apresentações artísticas e festivais, que serão divulgados pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. O projeto de 14 deputados recebeu 4 emendas e retorna para análise das comissões técnicas.